Olá, meu nome é Milena e a minha dupla é a Égera. O nosso tema do seminário é a fibra dietética na saúde e doença gastrointestinal. A fibra alimentar é um carboidrato não digerível. Como não são digeridas pelo nosso organismo, elas ficam mais tempo no estômago, tornando a digestão mais lenta. As fibras alimentares não fornecem energia, mas são essenciais para o funcionamento intestinal e a saúde do nosso organismo, tendo efeito sobre a disponibilidade de micronutrientes, o tempo de trânsito intestinal e a formação de fezes. Dentre os inúmeros benefícios da fibra alimentar, temos a saciedade. Os alimentos ricos em fibras alimentares necessitam de mais tempo de mastigação, e essa mastigação prolonga o aumento na produção de suco gástrico, que juntamente com a saliva e o alimento, vai provocar uma elevação do volume do conteúdo estomacal, aumentando a sensação de saciedade. As fibras também ajudam a controlar o colesterol, porque elas formam uma camada de gel solúvel, que no intestino delgado altera a absorção de colesterol, reduzindo assim o risco de doenças no coração. E além do seu efeito direto no intestino, as fibras alimentares ajudam a manter a saúde da microbiota ou a flora intestinal. Isso acontece porque as fibras, que são consideradas prebióticas, elas permitem que as bactérias benéficas se multipliquem no nosso intestino, mantendo o equilíbrio da flora intestinal. Temos dois tipos de fibra, a fibra solúvel e a insolúvel. A fibra solúvel é encontrada principalmente nas frutas, nas hortaliças, leguminosas e também na aveia. Elas são dissolvidas em água, formando um gel, o que faz com que elas permaneçam mais tempo no estômago e no intestino, promovendo maior sensação de saciedade e regulação dos níveis de açúcar e colesterol. Já a fibra insolúvel, elas são encontradas na maioria das hortaliças e cereais integrais. São aquelas que não se dissolvem em água e não são metabolizadas por completo pela microbiota intestinal. Quando chegam no intestino, promove o aumento do volume das fezes e estimula o trânsito intestinal. As fibras dietéticas são usadas também como intervenção terapêutica em distúrbios do trato gastrointestinal. Um dos distúrbios é a síndrome do intestino irritável, que tem, por sua vez, sintomas que consistem mais frequentemente de dor e distensão abdominal, constipação e também a diarreia. Já a doença inflamatória intestinal é caracterizada pela inflamação crônica do revestimento do intestino e resulta no aparecimento de sintomas em todo o trato digestivo. E também a doença diverticular, que ela agride a mucosa e a submucosa através da camada muscular da parede do cólon. A recomendação diária de fibra é de 25 a 35 gramas e a ingestão média é de 20. Dentre as características físico-químicas, temos a solubilidade, a viscosidade e a fermentabilidade, que conduzem às diferentes funcionalidades no trato gastrointestinal e, portanto, sustentam seu potencial terapêutico. A solubilidade refere-se à extensão em que a fibra dietética podem se dissolver em água. Ao contrário das fibras insolúveis, que permanecem como partículas discretas, as fibras solúveis têm alta afinidade pela água. Já a viscosidade é o grau de resistência ao fluxo. Geralmente está associada a fibras alimentares solúveis e também a capacidade de uma fibra, de quando hidratada, engrossar de maneira de concentração dependente. E a fermentabilidade se refere a quando a fibra é fermentada ou não por bactérias. Nela podemos ver vários tipos de fibra, dentre elas a celulose, que é encontrada nas paredes celulares de plantas verdes, e é classificada como insolúvel, não viscoso e com nível de fermentabilidade baixa. Já a pectina, ela é encontrada nas frutas, legumes e leguminosas. Seu nível de solubilidade é alta, a viscosidade é classificada como média a alta e seu nível de fermentação também é alta. Sendo assim, cada tipo de fibra possui sua característica físico-química individual e sustenta o seu potencial terapêutico. É muito importante o consumo de água, principalmente quando o assunto é fibra. A água ela é um componente mega essencial para que as fibras funcionem. Sem ela, as fibras não têm a capacidade de exercer as suas devidas funções no nosso organismo. É a água que faz com que o intestino funcione de forma correta, para que as toxinas sejam eliminadas e não absorvidas no nosso organismo. Então, por isso, é muito importante beber água. Então, esse foi o nosso seminário. Muito obrigada a todos.